gente precisa pensar, principalmente os capoeiristas, né, que estão vendo, que estão olhando a gente agora e tal. Uma coisa que tem acontecido com o tempo é a galera querer, já que a gente está num canal aqui de luta, né, literalmente, a gente tem que pensar nisso. Quando a pessoa faz a capoeira e quer pegar a capoeira e vender ela, vender de uma maneira positiva, né? Vender ela para o grande público, Sim. acaba que muitos capoeiristas vão tirando vários elementos da capoeira. Por exemplo. Para deixar a capoeira tão vendável, tão, tipo assim, eu olho a capoeira, ela tá assim de um jeito que eu posso colocar empacotada para esse público aqui. Sim. Quando faz isso, o cara que está recebendo aquela capoeira, ele vai se sentir muito mais lutador. Ah, entendi. Entendeu? Minha dúvida era como é esse pacote. Ele vai se sentir muito mais lutador pelos elementos da capoeira, porém, ele está sendo enganado também. Porque a parte mais fascinante da capoeira era quando a capoeira não era entendida como luta, porque aí era a surpresa dela. A malandragem. A malandragem da capoeira. Sim. Entendeu? É você tá olhando a capoeira ali, aquela roda, e você tá ali tentando entender. O que tá acontecendo? O cara tá se esquivando, ou não é para pegar, o cara combinou aquilo com o outro. Ou a porrada tá comendo e eu nem tô percebendo. A porrada tá comendo e eu não tô percebendo o que tá acontecendo, porque era o que estava acontecendo. Sim. E o cara que tá do lado de fora não tá sacando. E que parada é essa? Que música é essa? O que quer dizer essa música? Sim. O que é aquele negócio que o cara tá tocando ali na mão? Isso é irado. Então, quando você começa a tirar esses elementos todos da capoeira, cara... Acabou. Você vai perdendo a magia da capoeira e matando a nossa cultura. Concordo. Porque aí o cara, para apresentar, de repente, a capoeira de uma outra maneira, ele não leva o maculelê, que está dentro da capoeira também, que tem o atabaque, tem o bastão. Aí o cara, mas aqui a galera não vai gostar muito do atabaque, então não bota o maculelê, não. Não vamos cantar isso aqui, não. Não deixa esse berimbau aqui um pouquinho mais baixo. E você já viu capoeira chegar assim lá fora, tão resumida assim, cara? Não é lá fora não, hein, aqui? Cara? Em vários lugares, brother. Você olha assim e tá vendo que o cara tá deixando de passar um monte de coisa. Entendi. Por quê? Porque muitas das pessoas que vivem da capoeira, às vezes têm medo, ainda mais no momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Sim. De você oferecer a capoeira com todos os elementos dela. Aí não é capoeira. E a pessoa, de repente, demonizar a capoeira. Falar assim, não, isso aí é do diabo. Ah, a música. Entendi. Eu vou mandar no diabo, cara. Seu instrumento aqui. Não, é do diabo. Então, peraí, então tira que é pra... Entendi perfeitamente. Porque, de fato, algumas músicas da capoeira se assemelham a músicas de religiões de matriz africana. E você acha que tem gente que deixa de ir nesse ponto da capoeira para se adequar para não ao perder comercial. O cliente, talvez. Aí, meu irmão. Entendeu? Aí tá vendendo uma parada que não é a capoeira. Tem que ser a capoeira como é, bichão. Não tem esse papo. Mas as pessoas aí, naquela hora de você passar aquilo, fica assim, tipo, mas aí se essa eu daí falar, não. O cliente, de repente, não vai voltar. Entendi. E isso tem a ver também com o momento da humanidade que nós estamos passando, né? As pessoas, nem vou dizer na humanidade, vamos botar aqui no nosso país, né, por exemplo, sem entrar no lado político da história, mas as pessoas estão muito querendo assim, tipo assim, eu quero fazer uma coisa que a sociedade aprove. Então, Entendi. Isso a sociedade não aprova. Grupo de pertencimento. Você tem medo de ser excluído. Ele tem medo de ser excluído. Então, tipo, a minha capoeira é legal, mas a minha capoeira é isso aqui. Posso ser aceito? Pode ser aceita assim? Assim é legal, né? Putz. Sim, tudo bem. Mas aí se a capoeira tiver isso aqui, não. Então não vou botar meu filho aqui, não. Eu também não vou participar disso aqui, não. Acaba que o professor que está lá na ponta, que está dando aula, na hora que ele tem que decidir, a grana no final do mês que ele vai ter que pagar a conta de luz dele, a comida, isso fica meio desumano, né? O cara decide falar não. Tipo, o mestre pulmão. O mestre pulmão, o Djokovic vem me procurar para a gente fazer capoeira, eu vou passar a parada dos movimentos que ele tá achando que é maneiro, que vai ajudar ele lá no tênis e tal, a parada tal, mas eu falo para ele, aqui tem isso aqui também, ó. Isso aqui também, tem isso aqui também, tem essa parada que a gente faz aqui. Aí o cara, é mesmo, mas por que isso? Porque isso, isso e isso. Aí eu tenho que também ter o conteúdo para explicar por que é aquilo ali.
Sim. Entendeu? Mas eu entendo que quando você está lá no começo da sua jornada, fica difícil você escolher falar. Tem que sobreviver primeiro. Tem que sobreviver primeiro. Eu acho que a gente estava falando uma coisa que era interessante, que é você sobreviver primeiro. E isso é muito difícil. Ainda mais o cara sobreviver com a arte capoeira. Pô. Com a arte capoeira, você chegar numa escola e falar que é necessário. Eu comecei dando aula em projetos sociais. Então, eu comecei, fiz um pouco ali, dei aula aqui, dei aula ali, para criança carente. Em algum momento, e isso é forte que eu vou falar, eu percebi, cara, que eu não iria ajudar tanto fazendo isso. Por quê? Porque eu não conseguiria mudar aquela estrutura ali daquelas crianças. Eu tinha que ir numa outra ponta para voltar lá com condições de ajudar. Porque é o seguinte, tem uma história interessante de um cara que estava passando pelo Rio Tietê, cara, e estava chovendo pra caramba, e aí ele viu um carro caindo. Quando ele viu aquele carro caindo, ele, num ato de humanidade, ele pulou atrás para ajudar aquela pessoa que estava se afogando. E, de repente, num momento, ele estava se afogando também. Aí ele, lutou, conseguiu sair do rio, o bombeiro chegou, perguntou o que rolou. Aí ele falou, olha, eu vi um carro caindo, no ato de humanidade eu pulei para salvar, mas quando eu percebi, eu estava de terno, sapato e nem sabia nadar direito, cara. Moral da história, você primeiro tem que saber nadar para depois você entrar lá para pegar. E muitas das vezes, o professor de capoeira, ele entra de peito aberto no projeto social. Só que ele mesmo tem a consciência que ele está precisando desse projeto social para ajudar ele. Sim. Então, ele vai lá na comunidade, começa, vai daqui a pouco ele está lá, morrendo afogado, junto com as crianças, aí tem que abandonar tudo, aí ele vai procurar um outro trabalho. É difícil. Deixa de fazer, porque ele não construiu uma base primeiro. Sim. Porque primeiro tem que construir aquela base para depois você chegar lá e ir para aquele projeto social, fazer e tal. Caraca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já recebi aqui da capoeira o mestre Hulk, o mestre Camisa, o Pedro Riso, que é um lutador de MMA, mas que também começou na capoeira. Referências na capoeira, sim. Já conversei com o pessoal da capoeira bacana. E vou te fazer a pergunta que eu fiz a eles, porque cada um tem um ponto de vista, apesar de ser a mesma história, sobre a origem da capoeira. Como começou a capoeira no Brasil? Então, eu sei os mesmos pontos que os mestres falaram aqui, né? Inclusive, eu até vi algumas das entrevistas aqui. E eu acho que a parte mais importante não como começou a capoeira, é para onde está indo a capoeira agora. Saiu de banda, hein? Você meteu uma gingada aí? Mas meti, porque essa parte de onde começou a capoeira no Brasil, se a gente for falar, não, é a mistura do índio com escravo e tal, essa parte a galera... É porque é um mix de várias lutas. Né? Aí a galera tá ciente, mas o meu ponto aqui é... É para onde está indo. Para onde está indo. Perdendo as raízes, é isso que você quer falar. Para onde está indo. Só que... Porque, por exemplo, você pega toda essa base de capoeira da história da capoeira, né? E aí você vai passar lá da escravidão, vai vir na época de que ela foi proibida, depois na época que ela... Ginástica. Na época que ela voltou, na época que ela andava junto com as maltas no Rio de Janeiro e tal, os capoeiristas, tudo isso. Isso foi uma época da capoeira, mas essa que nós estamos vivendo é a época que o capoeirista está vivendo de capoeira. Sim. Eu não imagino hoje como um capoeirista consegue viver de capoeira no Brasil, sendo um capoeirista raiz. Porque, como você falou, a capoeira tem pouco espaço na mídia, inclusive nas mídias independentes sociais, eu digo. Eu vejo poucos perfis. Na verdade, eu insisto naquele ponto que eu trouxe, que eu acho que o Brasil não tem uma cultura de luta. A capoeira ainda menos até, porque eu vejo que lá fora a capoeira tem muito boa repercussão. Mas o Brasil não tem uma cultura de luta. Hoje, para um cara acompanhar a luta, ele tem que pagar um canal extra, que é o Canal Combate. Uhum. Você não tem uma cultura de escolas que ensinam lutas, você não tem uma determinada quantidade de vagas numa universidade para atletas de luta, você não tem... Apesar de muita coisa sobre luta ter começado aqui, exemplo da capoeira, do jiu-jitsu,
porra, eu não vejo. Eu acho muito difícil. Hoje o jiu-jitsu teve o espaço dele, tanto quando divulgado, quanto quando o MMA veio para a TV aberta a primeira vez. Viu? É isso que eu te Sim, falei. não, teve o espaço dele, isso é inegável. Só que foi uma onda que quem surfou ela e surfa até hoje, começa aqui e vai dar aula lá fora. Porque aqui é ruim do cara sobreviver. Muitos professores de jiu-jitsu, os melhores, migraram para os Estados Unidos para dar aula lá. Aqui, algumas academias de jiu-jitsu se tornaram academias de MMA e o Brasil vai perdendo a cultura de luta. Você entende o que eu estou falando? Eu não imagino como um cara hoje vive de capoeira, porque ainda menos do que o jiu-jitsu e um judô por ser olímpico, é o esporte de luta que tem mais visibilidade no Brasil, acho, junto com o boxe. Capoeira você não ouve quase falar, a não ser para quem gosta muito de luta. Entende? Eu entendo. Mas é interessante a sua fala, porque vamos botar aqui o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, quando ele teve essa onda, sim, a galera estava preparada para essa onda. A galera, ela... Tipo assim, eu não vou botar nome para não deixar ninguém nem embaixo, nem em cima, sim, tá? Mas tá. a galera do jiu-jitsu estava meio que preparada para essa onda. Eles caras criaram planejado. Sim, planejado. A família Gracie planejou ao longo da vida inteira. Sim, então, os caras não vieram no caixote, não. Eles vieram surfando e pã, sabiam onde é que ia para cá, eu vou para lá. Trabalharam para isso. Trabalhou para isso. Sim. É diferente da capoeira, porque a capoeira, ela é um fenômeno cultural. Concordo com você. Ela vem de uma, olha lá, da escravidão, vou chegar de novo no começo, viu? Da escravidão, ela vai para a comunidade. Ela não foi planejada. Ela não foi planejada, brother. Ela veio conforme a sociedade, sabe? E veio pã. E aí você vai encontrar mestre Bimba, como o mestre Camisa já tinha falado aqui, não vou ser redundante. E pai, veio ele, vem transformar uma parada aqui. E com isso, a capoeira ressurge de novo de uma outra forma para a sociedade. E agora a capoeira já teve que se readaptar do jeito que a sociedade aceitava ela. Porque quando surge o Grupo Senzala, botando aqui a capoeira dentro da universidade, nas escolas e tudo mais, com os mestres, botando a capoeira de um jeito onde você tinha a parte da formação, olha, vamos gingar assim, agora, todo mundo de frente para cá e tal. Isso já é uma modificação da capoeira, do jeito que ela era para o jeito que a sociedade aceita. Entendi. Entendeu? Quando você mete um uniforme na capoeira, é do jeito que a sociedade olha e fala, legal. Mas não tinha aquele abadá... Não, abadá, roupa de capoeira, a calça da capoeira, branca, a camisa branca, isso, uniforme, a corda. Isso é uma coisa que o Grupo Senzala vem colocar na capoeira, né? Esse negócio, corda, camisa... Mas isso não é legal? Isso não é bom para a capoeira? Não, isso é bom. Eu estou só falando que a capoeira veio se transformando para a sociedade, para ser aceita pela sociedade. Entendi. É disso que eu estou te falando. Lá da escravidão, ela veio sim modificando e tal, aquela parte da luta. Cadê a navalha? Não tem a navalha, aquela parada. Agora eu estou pegando. Tá pegando a linha desse raciocínio? Sim. Madame Satã aqui no Rio de Janeiro. Olha como é que era a parada ali e tal. E vem, para a gente chegar dentro da escola, para ser aceito. Eu, Pulmão, quando eu comecei a dar aula na Barra da Tijuca, não vou te falar o nome aqui para não dar caô, né? Mas eu cheguei na escola para dar aula, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte, não traga preto aqui, hein? Sério, cara? Aí eu olhei para mim e falei, pô, eu sou preto. Como é que vai ser? Foi a primeira coisa. Eu dei aula na Barra da Tijuca durante 20 anos. Em que época era isso? Em 1997. Eu cheguei na Barra da Tijuca em 1997 para dar aula e a primeira coisa que eu vi foi, não traga, você pode fazer a apresentação, mas não traga preto. Caralho. Eu fiz a apresentação sozinho. Pesado. E no final eu tive 2 quadras de alunos lá e tive aluno pra caramba na Barra da Tijuca. Muita gente treinou comigo aqui, que hoje é artista e tal, e está na outra sociedade, Parará, começaram lá comigo. Mas a primeira coisa que eu vi foi essa. Ou seja, em 1997, a capoeira ainda era vista dessa forma assim. Sim. E eu ouvi assim, não traga preto, a gente não gosta da capoeira assim. Aqui, isso foi a diretora da escola, uma pessoa letrada falando isso para mim.
Mas ignorância não tem classe social. Não tem classe essa, social, não tem nada, né? Mas você viu como a capoeira tem que ir se modificando? Eu Então eu tive entendo perfeitamente.